Mas que história pesada, mano, na moral. Só pra vocês terem noção, o pirralho foi amarrado pra ter o seu corpo queimado pelas lavas de um vulcão e depois foi devorado pelos corvos, estando ainda vivo. Isso só pra vocês se ligarem como realmente a história dele é sinistra, cara. E olha que tem muito mais, hein? Como se já não bastasse o passado da sedosa acrobata pra deixar a gente na bad, Yuki Nobutatsu vai e lança um passado tão triste quanto o dela, isso se não for pior. O passado do mal olhado em Dandadan é de fazer qualquer um chorar. E o pior é que muita gente que leu o mangá não percebeu vários detalhes que tem na história. Mas fica tranquilo que eu vou te contar tudo nesse vídeo com o máximo de detalhe possível. E fala, meus animaníacos, tudo bem com vocês? Animaníaco aqui na área pra falar dessa vez de um dos passados mais arrepiantes de Dandadan. E olha que já tivemos as garotas que foram mortas e abusadas e que no fim foram jogadas no túnel na cidade Dao. Tivemos também a história da sedosa acrobata que precisou até se prostituir pra tentar juntar dinheiro, mas acabou tendo a sua filha sequestrada, o que fez ela pular de um prédio. Ou ainda a história do Aren Pinwin, que perdeu a esposa para uma doença e que teve que arrumar trabalhos perigosos e fora da lei para tentar juntar dinheiro para tratar a doença do seu filho, já que ele também possuía a mesma doença que a sua mãe, que fazia ele perder sangue toda vez que fazia suas necessidades fisiológicas. E apesar de todas essas histórias horríveis, nós temos também outra que se destaca, que é justamente a história do Yonkai chamado Mal Olhado. Só que essa começa cerca de 200 anos antes da história principal da obra. Durante o período feudal, existia uma pequena vila na cidade de Daija, onde havia um enorme vulcão e embaixo da região do vulcão morava um monstro chamado Tsuchinoko. Esse monstro era uma espécie de verme da morte da Mongólia, só que gigante. O problema é que toda vez que esse verme ficava com fome, ele fazia com que o vulcão da cidade entrasse em erupção ao se deslocar por baixo da terra, provocando tremores que faziam com que o vulcão ficasse ativo. E para proteger a vila que morava do magma do vulcão, a família Kito, que tinha como líder a senhora Naki, começou a oferecer sacrifícios humanos para tentar apaziguar o verme de Tsuchinoko. Um garoto que morava na aldeia foi aprisionado pela família Kito, onde deixaram ele trancado, sem água e sem comida. E enquanto sofria de desnutrição com o passar do tempo, o garoto conseguia observar através das brechas da sua prisão algumas crianças que brincavam alegremente do lado de fora, fazendo com que ele se alegrasse só de imaginar poder brincar com elas um dia. Só que certo dia, quando o vulcão da aldeia ficou ativo, devido ao verme de Tsuchinoko que andava pelo subsolo da região, a erupção fez com que o magma do vulcão descesse até próximo da aldeia, destruindo tudo o que havia pela frente. O garoto que estava preso foi então amarrado em uma coluna de madeira e oferecido como sacrifício, onde a família Kito realizou uma espécie de ritual, fazendo do lugar um altar de sacrifício ao verme. Conforme a lava ia se aproximando do local onde o garoto estava, a pele dele foi se queimando devido ao calor do magma do vulcão. E durante os seus pensamentos finais, o garoto desejou até a sua morte poder brincar junto daquelas crianças que ele tinha visto antes, mesmo que fosse por apenas uma única vez. E quando o vulcão se acalmou, o garoto já estava completamente carbonizado. Porém, ainda com vida, ele foi devorado pelos corvos que fizeram ele se contorcer enquanto ele se alimentava da sua carne completamente queimada. E depois de muitos anos que o sacrifício tinha sido feito, o garoto reapareceu no mundo dos vivos, só que em forma de espírito, e justamente no mesmo lugar em que ele havia morrido. Só que dentro de uma casa em que a família Kito construiu por cima do lugar que ele morreu no altar. Assim que o garoto ressurgiu, ele se deparou com uma família que estava jantando reunidos à mesa. O filho do casal da casa percebeu a presença do garoto, o que fez com que ele ficasse com medo e dissesse aos seus pais que havia um fantasma no local. Porém, o seu pai acabou ignorando, dizendo que fantasmas não existiam. O fantasma do garoto tentou interagir com o menino através de uma dança que ele também tinha feito no tempo que esteve vivo enquanto estava preso, querendo assim brincar com o menino. E quando eles menos esperavam, uma onda psíquica surge na casa. Isso faz com que os pais do menino se enforquem pendurados no meio da sala. Essas ondas psíquicas eram causadas pelo verme Tsuchinoko que ficava lá no subsolo. E por causa do choro da criança, a família Kito, que era proprietária da casa que eles moravam, aparece e vê o que tinha acontecido. Então a senhora Naki decide fazer uma oferenda com o menino que sobreviveu, enterrando ele junto com a casa. E de acordo com ela, isso era para proteger a aldeia que eles moravam e também para acalmar o verme Tsuchinoko.
que começou a ser adorado como se fosse a grande serpente. O menino que tinha ficado dentro da casa que foi enterrada, onde seria construído outra casa por cima depois, tinha sido amarrado em uma cadeira e ficado apenas de cueca. E enquanto ele chorava, o fantasma do garoto tentou desesperadamente ajudar a libertá-lo, fazendo o que podia para soltar as cordas que prendiam ele. Só que infelizmente ele acaba falhando por ser um fantasma e não ter um corpo físico, as suas mãos passam por dentro das cordas. É aí que, ao desespero e enfurecido com a família Quito por ter sujeitado o menino ao mesmo sacrifício involuntário que fizeram com ele quando ele estava vivo, o fantasma do garoto jurou que se vingaria de todos eles. Se apossando assim do menino que estava amarrado, ele se tornou a encarnação do rancor. E por querer que a família Quito percebesse a sua presença e olhasse para ele, ele se transformou em um Yonkai que ficou conhecido como o Mal-Olhado. A sua aparência atual é semelhante às características do menino em quem ele se apossou, ficando apenas de cueca, semelhante à vestimenta que o menino usou durante a possessão, e com o mesmo corte de cabelo que ele tinha. Porém, quando ele aparece pro Didi, ele estava bem mais alto devido aos anos que se passaram, como se ele tivesse crescido devido ao desenvolvimento do garoto que ele se apossou. O Mal-Olhado é um espírito maligno que, através dos seus olhos, ou chamado de olho maligno, ele amaldiçoa as pessoas, levando elas à loucura. Isso porque ele faz elas olharem para ele em todos os lugares, o que faz com que as pessoas queiram tirar a própria vida. E na mesma medida que mais sacrifícios eram feitos ao longo dos anos e de mais casas sacrificiais que eram construídas em cima, o ódio do Mal-Olhado que tinha pela família Quito começou a se expandir para toda a humanidade, fazendo com que ele buscasse o receptáculo perfeito para sua encarnação, para que assim ele conseguisse eliminar todos os humanos da face da Terra. E que história triste e pesada essa daí, fala sério. E se você gostou do vídeo, não saia do vídeo sem deixar o seu like, cara. Ajuda aí, não custa nada. Curte, comenta, compartilha. Senão o Mal-Olhado vai aí te perturbar nos seus sonhos, viu? Valeu, tamo junto, até a próxima aí. Fui!